Okay, I just wanted to fill the screen so I'm not looking at my face in the center. I'd rather inwardly look to the Lord and outwardly look at you to see your happy faces. And I'm just glad to be with you. I cannot speak Portuguese. I cannot speak Spanish. I do well enough to be able to talk in English, but we have some very expert and faithful translators. And I believe the Lord, as the Spirit, will flow freely from the throne to us and through us. Por meio de nós. And I believe after we have finished all the messages, eu creio que quando terminarmos todas as mensagens, haverá muito mais Cristo em nós, mais vida, mais luz, mais entendimento espiritual, mais graça, mais amor para o Senhor e com todos os irmãos e irmãs. O tema geral que eu vou tentar explicar é um pouco inusual. A vontade de Deus. Uma só pessoa, um só caminho e uma só meta. E todos precisamos estar claros sobre muito, agora desde o começo, que nós não estamos falando a vontade de Deus para a nossa vida pessoal. Há tempo e lugar para isso, mas não é o centro. Queremos saber qual é a vontade de Deus para nós. Devo ir para o treinamento, eu deveria estudar nessa universidade. Eu deveria começar um relacionamento e me casar. O nosso Deus cuida de todas essas coisas, mas primeiro vem a vontade de Deus. E que todos possamos receber graça do Senhor nesse momento, para que nós não somos o centro dessa reunião, dessa conferência ou de nada. A vontade de Deus é o centro. Cristo é o centro. A cruz é o centro. A meta de Deus é o centro. E nós estamos aqui como membros do corpo. Então, o meu corpo, ele é bem velho. Os meus dedos e os meus pés chatos, mas nenhum deles é o centro. Há uma pessoa no corpo. Então, nós buscamos diante do Senhor que nós começamos com esse pensamento, a vontade de Deus, que se refere a Deus. O que Ele quer? Por que Ele criou o universo? Então veremos, revelado em Colossenses, naquela epístola, naquela carta, está a revelação mais elevada de Cristo no Novo Testamento. E nós veremos que a vontade de Deus é ter uma pessoa, o Cristo todo inclusivo, vivendo em nós, fazendo morada em nós, sendo expressado por meio de nós. Nesse momento, o Senhor Jesus, como o Espírito que está vida, está em nosso espírito, e ao mesmo tempo, Ele é aquele que foi ascendido, glorificado. O Senhor Jesus está no trono nesse momento,
olhando por toda a terra. And so the will of God Então, a vontade de Deus is on Christ. está centrada em Cristo. Then we have the words, Então, nós temos as palavras, um só caminho, um caminho. well, we're talking about Bem, nós estamos falando way que esse um caminho, solves all problems. por esse caminho, Deus resolve todos os problemas no universo. This is God's way. Essa é a maneira de Deus, esse é o caminho de Deus. All problems Deus resolve todos os problemas on the por terminando-os na cruz. And so Então, I can say this, eu posso dizer isso, that any problem that I have que in qualquer problema que eu tenho no meu ser é um problema, and eventually I realize finalmente eu percebo, as the old man eu como velho homem, eu sou um problema. solves the problem Deus resolve os problemas cross. pela cruz. Human beings Os seres humanos solve problems or try to solve resolvem ou tentam resolver os problemas de duas maneiras. negotiate, Eles negociam, talk and try to work out eles falam e tentam resolver algo what's good about. que onde todo mundo se sinta bem a respeito. They fight. They Ou eles lutam, eles têm guerras, but God does not mas Deus não vai tratar com essas coisas negativas causadas por Satanás by talking. simplesmente It is by falando. Ele resolve terminando. brothers and sisters. Queridos irmãos e irmãos, It's important. por favor, entendam, isso é importante. É importante que percebamos The Christian life involves que a vida cristã Christ, não é só apenas em Cristo, mas também na cruz. Savior is the O crucified. nosso Salvador, ele é o Senhor Jesus Cristo crucificado e ressurreto. We look at it this way, E se olharmos dessa maneira, serious, se nós tivermos um problema sério, really serious, extremamente sério, and then you find out aí você descobre physician, que há um médico he's not in the United States, e ele não está nos Estados Unidos, South America, ele está na América do Sul, say which country, eu não vou dizer qual país, ele está lá. and he has a reputation E ele tem uma reputação solving all health problems. de resolver todos os problemas de saúde. You want to visit that Você não gostaria de visitar aquele médico? Se ele diz, ok, you need surgery, você precisa de uma cirurgia ou você precisa desse remédio out, e você descobre, this is how é assim, this is how God é assim que Deus the problems we have resolve os problemas que nós temos, os problemas que nós somos, church. os problemas da igreja. This is the only way. Esta é a única maneira. And eventually E finalmente, we'll learn todos aprenderemos. this way. Aprenderemos a tomar esse caminho. That maybe about an hour ago, Quem sabe, 1 hora atrás, I'm trying to have breakfast. eu estava mais cedo tomando um café e o inimigo atacou, de certa maneira, ele despertou alguma coisa em meu ser. And then I needed to be reminded Então, eu precisei ser lembrado novamente. God's way, O caminho de Deus é a cruz. and the cross needs to be applied to me, E a cruz precisa ser aplicada a mim e and I can para o inimigo. E eu posso declarar, inimigo, Satanás, você perdeu de novo. crucified Christ, O Cristo crucificado you. destruiu vocês, And then the one destruiu você. Então, essa uma meta that's related to God's will, what he wants to está relacionada com a vontade de Deus. O que ele quer ter, accomplish, o que ele quer realizar, what fulfills o que cumpre o desejo heart, do seu coração. that we may call his A isso, goal. nós podemos chamar de sua meta. And the goal E a meta church
é a igreja como o corpo de Cristo. The Lord said in Matthew, O Senhor diz em Mateus 16, 18, I will eu build edificarei my, a minha igreja. and we read Paul's epistles. E nós lemos as epístolas de Paulo Is the body. e nós vemos que a igreja é o corpo de Cristo. Church is A igreja man, é o novo homem. and the church is the E a igreja God is é o reino de Deus way. de uma maneira prática. So this conference Então, esta conferência, has the subject, the will esse é o tema. A vontade de Deus concerning Christ, se refere a Cristo. will of God A vontade de Deus concerning the cross, com relação à cruz. and the will of God E a vontade de Deus the church as the body. com relação à igreja como o corpo de Cristo. And once we see this, Uma vez que nós vejamos isso and we respond to it e nós positively, reagimos a isso positivamente, well, como está em Romanos 12, then our bodies nós apresentamos ao nosso corpo como um sacrifício vivo ao Senhor. Senhor, estou aqui na terra will to be done. para que a tua vontade seja feita. Life is Em toda a minha vida é por isso. every aspect of my life. Cada aspecto da minha vida é para isso. Then our Então, Father God has a way Então, nosso Deus Pai tem uma maneira, tem um caminho de mostrar a sua vontade para você. this, Com relação a isso, doing that, com relação àquilo, because porque concerning you, a sua vontade, a vontade dele com relação a você, part of his way é a parte da sua maneira accomplish his will. de ele realizar a sua vontade. Então, agora chegamos à mensagem 1. The title is being O título é Ser Cheios the full knowledge. com o pleno conhecimento da vontade de Deus. And in a few minutes, when I Então, em poucos minutos, quando lermos alguns versículos, you will see vocês verão title de onde esse título vem. but I may not be reading verses Talvez- in every message. Talvez não leia versículos em todas as mensagens, mas eu definitivamente tenho o sentimento, Maybe 6 or 7 verses talvez, ler 6 ou 7 versículos aqui, here. que todos sejamos claros Message on the que essa mensagem sobre a vontade de Deus on está baseada na palavra de Deus, não é pensamento humano. now we start with Então agora começamos com Efésios, capítulo 1, verse 5. versículo 5, Predestinating us, predestinando-nos para a filiação Jesus Christ, por meio de Jesus Cristo, para si mesmo, according to the good pleasure. segundo o bom prazer da sua I vontade. really love these words. Eu realmente amo essas palavras. Pleasure of O bom prazer da sua vontade. So when God's will Então, na vontade de Deus é levado a cabo, ele é muito feliz e muito contente. is the joy of his heart, É a alegria do seu coração brothers and sisters, ter irmãos na terra, living according to his will. vivendo de acordo com a sua vontade. And then verse 9, Então, o versículo 9, Paul says, making Paulo diz, to us desvendando-nos o mistério da sua vontade, according to his good pleasure, segundo o seu bom prazer, which he purposed. que ele propusera em si mesmo. So here Paul is talking Então, aqui Paulo está falando sobre a vontade de Deus mystery. sendo um mistério. I don't know how some of the middle-aged and older saints Eu não sei como aqueles irmãos de meia idade, mais velho, life. eles enxergam a sua vida. Time as an older person, De tempo em tempo, um irmão, uma pessoa mais velha, I realize eu considero minha vida, eu percebo, a minha vida tem sido um mistério just how the Lord does things, and when he does things, da maneira que o Senhor faz as coisas, como Ele faz, é mistério. because he is the one directing our steps. Porque Ele é aquele que dirige os nossos passos. Well, who on the earth of the more Quem? than 7 billion people know
Quem nessa Terra, entre 7 bilhões de pessoas, por que o universo existe? Por que Deus criou todas as coisas? Bem, isso é um mistério. Mas este mistério foi revelado para os apóstolos. E o mistério com relação a Cristo, a cruz e a igreja. Então, nós temos no versículo 9, do mesmo capítulo, em quem nós somos designados como herdeiros, tendo sido predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas de acordo com o conselho da sua vontade. O que é isso? O conselho da sua vontade. O Novo Testamento nos indica que na eternidade passada, antes de qualquer coisa ter sido criada, nem anjos, nem nada, quando Deus considerou a sua vontade, então, entre o Pai, o Filho e o Espírito, houve um tipo de conselho, comunhão. Como é que nós vamos fazer isso funcionar? O Senhor está, talvez esteja pensando, eu vou criar a Terra. Então haverá esse grande continente chamado América do Sul. Olhe para os países diferentes. Tem Chile, bem longo. Então tem o Brasil. Eu vou criar pessoas que viverão no Brasil. Como é que eles vão arranjar a vida deles? Quando eles nascerem, como crescerão, qual será a porção deles em fazer a vontade de Deus? Então, tudo isso foi planejado. Então, do ponto de vista de Deus, não há acidente. Então, nós podemos prosseguir para Apocalipse 4. Esse é um dos meus versículos favoritos, porque o que ele revela, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas. E por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. A razão que você existe, a razão porque você nasceu, quando você nasceu e onde, e o que aconteceu, tudo é vontade de Deus. Então, o próprio fato que você está aqui nessa conferência como um irmão ou irmã em Cristo, como alguém que ama o Senhor, está consagrado ao Senhor, está na vida da igreja em algum lugar, tudo isso é a vontade de Deus. Deus criou a Terra, criou a América do Norte. Eu não sei como é que ele chamou isso quando ele criou. Então cada um de vocês importa para Deus, ou você não existiria. Você nunca teria sido salvo. Você não teria sido trazido para a restauração do Senhor. Eu digo novamente, isso é igual meus 2 dedos. Eu suponho que eu perco os meus dedos, ainda posso falar, ainda posso respirar, mas eu não vou estar completo.
big toes. É mesmo com a mesma coisa com meus polegares. What? The point I'm trying to make is O que eu estou tentando deixar claro member of the é que cada membro do corpo é importante para o Senhor. This is God's will. Esta é a vontade de Deus. Every Ele criou toda coisa positiva no universo. and then now we read the two verses from Agora, Colossians, lemos 2 versículos de Colossenses and we will see something. e veremos alguma coisa importante com relação a esse livro. So chapter 1, Colossenses capítulo 1, versículo 9. never been to Colossae. Paulo nunca tinha estado em Colossos. Another brother, Havia um outro irmão the gospel of Christ, que levou o evangelho de Cristo his fellow people. para os seus conterrâneos. Ele vivia lá. Somehow Paul, Mas, de alguma forma, the word, Paulo ele pegou essa palavra. unbelievers have been converted, they've been saved. Ele recebeu essa informação de que esses crentes haviam se convertido e a igreja havia sido levantada em Colossos. We found out Eu não sei como ele descobriu. smartphone. Não tinha um smartphone para que ele podiam mandar uma mensagem para I ele. don't know what kind of mail service they had. Eu não sei que tipo de correio que eles tinham. Talvez alguém tenha vindo e pessoalmente disse: Paulo, I have good news for you. eu tenho boas novas para você. Opened up O Senhor city. abriu uma outra cidade e as pessoas, Lord, they love. elas estão crendo no Senhor e amam o Senhor. So as soon as Paul, Então, assim que Paulo ouviu, o que ele fez? chapter 1, verse 9, Capítulo 1, versículo 9. therefore we also, Por isso também nós, since the day we heard of it, desde o dia que ouvimos, do not cease praying não cessamos de orar e de pedir on your behalf, por vós, that you may be filled para que sejais cheios full knowledge of his do pleno o conhecimento da sua vontade, spiritual wisdom em toda sabedoria understanding. e entendimento espiritual. Maybe we're all the same, Talvez but nós somos todos iguais. the wonderful news Quando recebemos uma notícia maravilhosa, 1991, em 1991, I just say with a smile to some of us, some of the young ones there alguns de vocês não estavam na Terra ainda em 91, here, mas alguns de nós estamos aqui that God e nós ouvimos Russia que Deus tinha aberto a Rússia for the Lord, para o Evangelho, para a restauração do Senhor, and thousands e speakers were being saved. milhares de pessoas que falavam russo foram salvas, e a igreja foi levantada em Moscou, em São Petersburgo. No, Eu não sei other than Brother Lee, que se alguém que não o irmão Lee for these saints in Russia, orou por essa situação na Rússia, para que eles will. pudessem ser cheios do conhecimento pleno da vontade de Deus. To turn to Agora, a verse in Acts, it's in vamos voltar para para Atos capítulo 22. Ananias, the one E o nosso sent, irmão Ananias, man Saul of ele foi enviado para ver esse homem, Saulo de Tarso, them, even que estava perseguindo eles death, e tentando matá-los. and our brother, E o nosso irmão foi. and one of the things he said to Paul Uma was, das coisas que ele disse para Paulo foi: Deus te escolheu know his will, para conhecer a sua vontade, see his face, para ver a sua face and to hear words from his mouth, e para ouvir palavras da sua boca. chosen by Então, God, Paulo foi escolhido por Deus para conhecer o que é a vontade de Deus. so he not only Então, ele não somente viveu naquilo e ensinou aquilo, prayed for it, mas ele orou por aquilo. and maybe in E the talvez, come, nesse tempo a vir, more of the experience
mais santos, mais experientes perceberão. Senhor, boas novas. Nesse campus universitário, 27 jovens foram salvos. Eles amaram o Senhor, estão felizes. Então poderemos ter o sentimento de orar. Senhor, mostra para eles a tua vontade, por que o Senhor os criou, por que o Senhor os salvou, qual que é o propósito de eles terem uma vida na terra. Então Paulo orou para que fôssemos cheios com o pleno conhecimento da sua vontade. Então, à medida que estou dizendo isso, eu apenas vou dizer, não quero fazer de mim o centro. Não sou capaz de dizer que já estou cheio. Isso é um sentimento de ser pleno, cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus. Eu preciso de mais sentimento. Mesmo dando essa mensagem, eu sou um vaso aberto. Eu preciso de mais encher para ter esse vaso cheio com a sabedoria espiritual e o entendimento espiritual. Você não tem que ter um diploma universitário para entender isso. Você pode ser um soldador, você pode ser um carpinteiro. Você é uma mãe que está em casa, que tem 7 filhos. Você apenas está fazendo o seu trabalho, mas você tem a habilidade no seu ser interior para entender qual que é a vontade de Deus. Quão abençoados somos. E na última sentença, que aí antes vamos para o esboço, e haverá 20 a 25 minutos serão reservados no final para a sua reação, para a sua comunhão. Quando aprender, então aprendemos quando começa e quando termina. Adivinha? Quando eu parar, adivinha, vocês começam. Então assim será completada toda a mensagem. Capítulo 4, versículo 12. Epáfras, que é um dos vossos, um escravo de Cristo Jesus, ele está sempre lutando a vosso favor em suas orações, para que permaneçais maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Quase que tudo que eu falo quando dou uma mensagem, eu aprendi do irmão Ni e especialmente do ministério do irmão Li. Eu não aprendi tudo por mim mesmo. Eu estive sob o treinamento deles, recebendo o aperfeiçoamento deles, e todos nós somos iguais. Mas o Senhor quer que cada um de nós, pessoalmente, estejamos plenamente convictos que é da vontade de Deus. Isso é real para nós. Nós cremos não somente porque nós confiamos no ensinamento fiel que recebemos, nós também cremos porque nós estamos convictos interiormente. Nós falamos com o Senhor sobre coisas, oramos, Senhor, faça isso real para mim. Obrigado que o irmão Ni e o irmão Li estavam tão claros, e muitos dos irmãos do ministério estão ficando também cada vez mais claros, mas, Senhor, como membro do corpo, eu quero que o meu entendimento esteja maduro. Eu não quero permanecer uma criança espiritual. E eu quero estar convicto.
Isso é importante. O Senhor se importa com cada um de nós. A minha filha e filhos estão lá agora já na idade, são meia idade, eu tenho netos e netas, entre 15 e 20, e eles foram ensinados a muitas coisas, mas como o vô deles, o meu coração eles têm que aprender por eles mesmos o que é importante, o que é precioso, o que é digno do tempo deles. Isso tem que se tornar real para eles. E isso está no coração do Senhor. E até certo ponto no meu coração, que todos os santos na América do Sul tenham o entendimento da vontade de Deus, que eles estejam convictos da vontade de Deus. Eu não vou dizer muito, mas eu tenho discernimento até certo ponto que por décadas todo o continente esteve sob o controle de alguém que não sabia a vontade, não conhecia a vontade de Deus. Então muitos foram desviados e uma grande organização, uma hierarquia foi estabelecida. Mas finalmente o Senhor, com amor pelos seus santos na América do Sul e seu anelo de estar na comunhão do corpo, ele começou uma maravilhosa obra de restauração. Então, mais e mais, os santos da América do Sul conhecerão a vontade de Deus. No interior deles estarão convictos. Eu sei por que Deus me criou, por que Ele me salvou. Eu não entendo tudo o que está acontecendo na minha vida, mas eu tenho paz. Eu estou vivendo na vontade de Deus. Eu estou vivendo para a vontade de Deus. E eu estou vivendo segundo a vontade de Deus. E é por isso que eu estou aqui. Eu não tenho entendimento espiritual emprestado. Eu aprendi isso de outros, mas agora que eles me ensinaram, o que eles ensinaram é meu, é real. Então eu espero que pelo esboço, com os meus comentários, serão úteis. Isso nos ajuda a entender. Agora, Romano 1. A vontade de Deus é o desejo de Deus. A vontade de Deus é o que Ele quer fazer. Você já fez uma pergunta para o Senhor igual essa? Senhor, o que está no teu coração com relação a mim? O que o Senhor quer fazer comigo? Senhor, o que o Senhor quer fazer por meio de mim? Eu estou aqui. Eu me consagrei a Ti. Eu disse, Senhor, que a Tua vontade seja feita na minha vida. Faça o que o Senhor quer fazer. Eu estou pensando que daquilo do registro de João 21, depois do Senhor ressuscitar, e depois encontrar, naquela manhã, Ele preparou um café para eles e falou para Pedro. Então, o Senhor falou para o Pedro, quando você era jovem, você ia onde você queria. Mas quando você for mais velho, e sendo maduro espiritualmente, outros te conduzirão para onde você não quer ir, indicando que ele morreria por causa do Senhor. Nós não sabemos como aconteceu.
Alguns historiadores dizem que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Nós não sabemos. But the Lord told him, Mas o Senhor disse a ele: você me segue and eventually you will e finalmente for me. você vai morrer por minha causa. And then someone quite close to Então alguém muito próximo do Senhor que servia junto disse: e sobre ele? Ele se referindo a and João, the Lord said, o Senhor disse: what if O I quê? told him e se eu quiser que ele viva come? até que eu volte? What is that to you? O que te importa? See, sometimes we think like Às vezes nós pensamos God indicates to us something que Deus nos indica algo que ele quer fazer, então dizemos: He wants everybody to do the same thing. eu penso que todo mundo deveria fazer a mesma coisa. Everyone to have this experience. Ele quer que todos tenham essa experiência. And so he said, what about this man? Então ele disse: e a respeito desse homem? Bem, I may want him to stay alive and not talvez eu queira que ele fique vivo e não morra. you follow me. Você me segue. Peter was silent. He didn't say that's not fair. Então Pedro ficou quieto, mas ele deve ter pensado: isso não é justo. Maybe Ele 100 years old. talvez Rapture him. Então, talvez ele tenha 100 anos, o Senhor arrebate ele. Isso não é justo. He knows how to apply the cross to our Mas o Senhor sabe como aplicar a cruz para nós, He wants to do something porque Ele quer fazer algo with each one of us. com cada um de nós. In my heart, as I'm speaking to you, No meu coração, quando eu falo para vocês, yes, ainda eu sinto falta, eu sinto ainda, Sherman Robertson, eu ainda sinto falta pela perda do nosso irmão Robertson, Sherman Robertson, que não está conosco. Sempre eu penso sobre ele. Eu tenho uma tristeza, but he finished his course. mas ele encerrou a sua carreira. Didn't even reach the age of 80. He finished his course. E, ao perto dos 80 anos, ele encerrou a sua carreira. Why? E sabe, Still here, eu estou aqui ainda, much older than he. mas muito mais velho que ele. Bem, It's because é porque will Deus tem uma vontade do. e algo que ele quer fazer. And eventually, E, finalmente, os pais, growing or even grown quando children, maybe com seus filhos que estão crescendo, estão jovens adultos, will. não é a sua vontade para o seu filho ou filha It's important. que é importante. It's God's will. É a vontade de Deus. A vontade de So Deus. for every one of you here, Então, para todos que estão aqui, glad estou tão feliz. you on the Eu screen. posso ver vocês na tela. Some kind of advertisement here trying to block up some space. Wish it would go away. But it's just so refreshing to see. É tão refrescante ver vocês, There's something God wants to do. porque é algo que Deus quer fazer All of South America. com toda a América do Sul. God will not forget Venezuela. Deus não vai esquecer Venezuela. What he wants to do in Chile, Deus sabe o que Ele quer fazer no Chile, e no Peru, in Uruguay, e no Uruguai, countries. e em todos os outros países. There's something God wants to do in every local church, Tem algo que o Senhor quer fazer em cada igreja local. with every life. Deus quer fazer com cada vida. Essa é a vontade dele. Two, God's will 2. is A determination vontade de Deus é a sua determinação of his. para levar a cabo seu propósito. It's important to know our É importante saber, conhecer nosso Deus. a determined God. Ele é um Deus determinado. Decision Quando ele toma uma decisão, é isso aí. you read the Gospels, Você lê os evangelhos, especially in Mark. especialmente em Marcos, Jesus knew it O was se- the will of his Father, o Senhor sabia qual era a vontade do seu Pai, the cross, que ele morresse na cruz, as a young adult, 33 and a half, com um jovem adulto, 33 anos e meio. was coming Ele sabia que o tempo estava chegando. E ele Jerusalem. Nothing could fixou o seu semblante para Jerusalém e nada podia pará-lo, determine. porque Deus é um Deus determinado. Many of you can testify from eu tenho- your experience. E muitos de vocês podem testificar
na sua experiência da sua vida com o Senhor, quando Ele começa a trabalhar em você e sobre você, Ele não vai parar até que Ele complete o que Ele quer fazer. Esse é o nosso Deus determinado. Ele não, o caráter dele não é começar uma coisa e não acabar. A sua determinação para levar a cabo o seu propósito. Deus tem um propósito para a América do Sul. Deus tem um propósito para as igrejas em cada país e nada e ninguém vai pará-lo. Vocês verão. Qualquer coisa, alguém que diga não. Nós teremos a fé e a autoridade no Senhor para limpar esse caminho. O Senhor está movendo por toda a América do Sul. A América do Sul é do Senhor. Todos os países são do Senhor. Toda a terra é do Senhor. E Ele vai levar a cabo o seu propósito. 3. Deus tem uma vontade na qual está seu bom prazer. Eu aprecio a palavra do irmão Lee sobre essa interpretar. Isso é o desejo do seu coração. Toda coisa viva precisa de desfrute. Até mesmo nós somos criados. Onde Deus colocou o homem? No deserto? Numa selva com animais selvagens? Ele colocou ele num belo jardim. É uma necessidade humana. Precisamos de desfrute. O inimigo usa essa necessidade para nos distrair para coisas que finalmente vão nos prejudicar. Mas o próprio Deus fez com que nós há coisas para sermos felizes. Então, em João 4, o Senhor falou uma palavra para os seus apóstolos e disse: eu vim para fazer a vontade de Deus e está feliz. Eu posso testificar, ainda aprendendo. Sempre que estamos na vontade de Deus e fazendo a vontade de Deus, há uma alegria em nós, porque Deus está feliz conosco. Isso traz gozo para o seu coração. O bom prazer de Deus é a vontade de Deus. O bom prazer de Deus está corporificado em sua vontade. Assim, a sua vontade vem primeiro. Então, décadas atrás, depois que o Deus soberano, ele colocou um fim para um relacionamento que eu tinha, mas aquilo não era a vontade de Deus. Então, ele terminou aquilo. Então, e ele tornou isso muito claro. Então, a um determinado ponto, que aquilo era a sua vontade, que era a vontade dele colocar um fim naquilo, porque quando a parceira encerrou sua carreira, eu tive que prosseguir. Qual que é a sua vontade? Então, de uma maneira maravilhosa, ele exerceu a sua vontade. E estou aprendendo mais. Quanto mais eu faço a vontade de Deus, mais alegre eu sou, porque Deus é alegre. Nesse momento, Deus está olhando para o que está acontecendo em Kiev, na Ucrânia. O que está acontecendo naquele país. O coração dele está doendo. Então ele está cheio de uma ira santa contra o inimigo, mas no meio disso, há santos, e na Ucrânia, na Rússia também. Muitas das suas
Eles estão orando, confiando em Deus, orando para que a vontade seja feita nesse momento, na Ucrânia, nesse momento. Então, no meio dessa situação difícil, há um sentimento de alegria, porque o Senhor tem uma maneira para que a sua vontade seja feita. 4. Deus tornou conhecido o mistério da sua vontade. Então, eu sugiro, não tente entender o que está acontecendo em muitos aspectos da sua vida. Eu, mais ou menos, já tentei imaginar essas coisas, eu não sei por que isso está acontecendo. Mas, Senhor, tu sabes. Ele permitiu que essa pandemia tomasse toda a terra, deve haver algum motivo que ele permitiu que isso acontecesse. O que ele está tentando ganhar, isso é um mistério. Sabe, o ponto central é Cristo através da cruz, trabalhando pela cruz. Por que o Senhor está permitindo? Qual a sua vontade? Muitas coisas nas quais estamos, nós não sabemos. Então, tudo bem perguntar para o Senhor. Eu sei que vocês podem dar eco a isso. Você pede, pergunta, e Deus está silencioso. E talvez ele esteja oculto. Esse é o nosso Deus. Mas o que ele quer? Quando ele está, o que ele quer de nós quando ele está silencioso, quando ele está oculto? Diga a ele: Senhor, nós não te vemos, nós te amamos. Nós não te vemos, mas nós cremos em ti. E cá estamos nós nessa situação. E nós declaramos para o inimigo e para o universo: tu és o nosso Deus. E tu és fiel, amável, um Deus de amor. Senhor, mas para ser honesto, por que essas coisas estão acontecendo, eu não sei. Mas eu creio na Bíblia. Eu creio em Romanos 8, 28. Deus faz com que todas as coisas trabalhem para o nosso bem. Aqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o bem ali não é fazer-nos ricos, é a vontade e o propósito de Deus. Então, nós somos iguais. Alguns estão ouvindo essa palavra nos últimos minutos. Você está numa situação, você mesmo, você não sabe o que está acontecendo, mas o nosso Deus soberano sabe. E talvez, quando estamos com o Senhor, Ele vai responder todas as nossas perguntas. Mas eu quero dizer alguma coisa agora. Eu estou com um sorriso muito contente. Eu espero que quando estivermos com o Senhor na eternidade, Ele vai responder todas as perguntas que eu tive. Mas eu também estou imaginando, talvez todos nós lá naquela festa, nós estejamos tão contentes e que nós vamos esquecer as perguntas. Então nós vamos descobrir isso juntos. É um tipo de pensamento. A sua natureza, Ele não deixa nada incompleto. Então, talvez você possa dizer agora, eu não consigo saber. Mesmo que Ele faça, quando Ele fez isso na minha vida, terminou aquele relacionamento, só tinha 19 anos, eu fiquei triste.
Mas quando os anos passaram, eu olho para trás, obrigado, Senhor, por que fazer aquilo? Obrigado, porque por me trazer eles para a restauração. O Senhor vai nos dar algum entendimento parcial, mas vamos aceitar o fato. Estamos vivendo no mistério, estamos vivendo na era do mistério. Na eternidade Deus planejou uma vontade, mas essa vontade estava oculta nele, porquanto era um mistério. Deus tornou conhecido a nós esse mistério oculto por meio de sua revelação em Cristo, isto é, por meio da encarnação, crucificação, ressurreição e ascensão de Cristo. Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. A vontade de Deus é sua intenção, e seu conselho é sua consideração sobre a maneira de realizar sua vontade ou intenção. Ontem, eu recebi uma mensagem de uma irmã que é uma viúva, ela somente nos seus 40 anos, que perda terrível, 2 anos atrás. Ela teve um encorajamento, com alguém que o senhor estava trazendo para ela. Então, ela teve uns 5 minutos de ligação, que foi, na verdade, 14 minutos, porque ela tinha coisas para dizer. Ela disse, queria saber como é que eu sentia. Eu falei, eu estou tão feliz. A questão crucial agora, o Deus Pai é a fonte. Esse irmão, este homem, ele está tomando o caminho de seguir o Senhor. Deus é a fonte. E ele tem uma intenção para ela e para sua filha pequena. E a mulher daquele homem também morreu de câncer. A única mulher que ele amou desde o tempo de escola. E tem 2 filhos. Então, Deus tem um conselho para isso. Ele tem um plano para isso. Ele tem uma consideração. Ele se importa com cada filho. O Senhor disse, aqueles homens não têm, eles não têm muito cabelo. Ele fala, cada cabelo na sua cabeça está contado. Até nem mesmo cai um pássaro sem. Então o Senhor sabe de todos os detalhes para nós. Ele tem uma maneira de realizar a sua vontade. Esse é o seu conselho. Às vezes, pouco a pouco, ele te deixa saber que está um irmão aqui, a sua filha agora está na universidade, eles vão para a escola em um determinado lugar do país. Eu creio sinceramente que o irmão e sua esposa, eles anelam que a vontade de Deus seja feita na vida das suas filhas, porque que elas possam seguir o Senhor para onde Ele vá. É tão precioso esse aspecto de Deus. Ponto 6. Deus é um Deus de propósito, tendo uma vontade de seu bom prazer, e Ele criou todas as coisas para a sua vontade, para que Ele pudesse realizar e cumprir seu propósito. A vontade de Deus é o desejo do seu coração, de se mesclar com o homem e o cumprimento do seu plano eterno. Eu recomendo um versículo, 2 Timóteo 1:9. Paulo diz a Timóteo, Deus nos salvou para o seu propósito. Deus não nos salvou para ir para o céu. Deus nos salvou para o seu propósito eterno. Ele quer que a sua vida e a minha contribuam para
Deus cumprir o seu propósito eterno. B, a vontade de Deus é obter um corpo para Cristo, para ser sua plenitude, sua expressão. Vários anos atrás, eu tenho paz para dizer isso. Eu fiquei no Brasil e então na volta de uma visita para a África do Sul, eu estava numa reunião, não sei lugar, o irmão estava falando com alguns cooperadores, eu ouvi aquele irmão falar por 5 horas. Eu estive ali no Senhor. Então, quando eu voltei para o meu quarto, tendo comunhão com o Senhor, eu percebi: existe uma estrutura falsificada aqui, em toda a América do Sul. Aqui é uma organização humana, com alguém que está no topo. O Senhor tem que lidar com isso e edificar o seu corpo de Cristo em toda a América do Sul. E ele fez só o que Deus pode fazer. O nosso inimigo não é carne e sangue, são as potestades no ar. E agora ele tem uma maneira, um caminho em toda a América do Sul para cumprir o seu propósito, para edificar a igreja como o corpo de Cristo. E agora a sua comunhão universal. Santos de todo o país podem vir e vocês podem ir lá. É só uma comunhão, incluindo aqueles assim chamados, aqueles cooperadores almáticos da América do Norte. São todos os irmãos que nos amam e prosseguimos juntos. Então, tão feliz. E nesse momento, estou pensando nessa expressão em Romanos 15, versículo 16. O Deus da nossa esperança. Nesse momento, eu estou me regozijando o que ele vai fazer em toda a América do Sul. Vocês verão, os céus estão abertos, as bênçãos acontecerão, o evangelho do reino, e ele será pregado em toda a terra, o povo das nações serão salvos, as pessoas serão consagradas, virão para o treinamento, muitos servirão ao Senhor em tempo integral, e por meio das igrejas, que não serão governados por medo, mas serão governados por vida, amor e luz. Não haverá nenhum rei, com exceção do rei Senhor Jesus. Todos somos seus irmãos e irmãs e membros do corpo. Não estão mais numa hierarquia, não há rei, nem no Brasil, e nenhum rei sobre Equador, nenhum rei em qualquer outro lugar. Tudo isso já foi. Agora o Senhor tem uma maneira livre que sua vontade seja feita em toda a América do Sul. Ok, vamos prosseguir. 7. Colossenses é um livro a respeito da vontade de Deus. Então é por isso que Colossenses, com relação à vontade de Deus, porque capítulo 9, você tem a vontade de Deus, capítulo 4, versículo 12, nós temos a vontade de Deus, e esses versículos indicam, Colossenses é um livro a respeito da vontade de Deus, mas o livro de Colossenses fala sobre Cristo, e sobre a cruz, e sobre a igreja. Isso é a vontade de Deus. Ele quer que Cristo tenha preeminência. Isso é Efésios 2. Ele seja a nossa vida. Ele é a realidade de todas as coisas positivas. E a maneira de tratar com o inimigo é a cruz. E a meta é edificar a igreja como o corpo de Cristo, o novo homem. E nós estamos no reino do Filho do seu amor. Isso é maravilhoso. Eu nunca vi Colossenses assim do passado. É um livro sobre a vontade de Deus com relação, está pronto? Para uma pessoa, um só caminho e uma só meta.
A vontade de Deus mencionada nesse livro não é sua vontade em assuntos menores. É a vontade eterna de Deus, a grande vontade de Deus. Ok? Irmãs jovens, se preparem. Você poderá ficar surpresa. Eu estou agora no relacionamento, eu quero saber qual a vontade de Deus. Isso, ouça até o fim. Bem, deixe-me dizer a vocês, irmã. Se você casar ou não com essa irmã, é uma questão menor. É uma questão. Mas é pequenininha. Mas porque você estabeleceu um grande assunto com você e com o Senhor, você está vivendo Romanos 12, de 1 a 5, você está se dando para a vontade de Deus, para Cristo e para a igreja. Então agora, essa pequena questão comparada com Nova Jerusalém, você tem que admitir, é pequena. O seu casamento é um pouquinho menor do que o casamento de Deus que está vindo, certo? Mas isso importa. O Senhor deixa claro isso para você. Deus o Pai, sou a fonte disso. Eu estou unindo vocês, estou fazendo que vocês amem uns aos outros e estejam juntos. Quanto mais vocês me amarem, mais amarão uns aos outros. Quanto mais amarem uns aos outros, mais me amarão, porque a vontade de Deus está sendo feita. E nessa questão, pequena questão, porque a grande questão é o próprio Deus. B. Colossenses revela que a vontade de Deus é segundo o seu desejo e intenção em todo o universo, na criação, na redenção, na era vindoura e na eternidade. Essa é uma grande vontade. Apocalipse 4:11. Por causa da sua vontade, todas as coisas foram criadas. E nós somos parte disso. 8. Precisamos ser cheios com pleno conhecimento da vontade de Deus. A vontade de Deus em Colossenses 1:9 é sua vontade com respeito ao seu propósito eterno, com respeito à sua economia divina, a respeito de Cristo. Então, a vontade de Deus em Colossenses 1:9 não é sobre um detalhe da sua vida, é sobre a sua vontade com relação ao seu propósito e a sua economia e com relação a Cristo. Quanto mais amamos Deus, mais o amamos, mais nos importaremos com seu propósito, sua economia, sua vontade, o seu bom prazer. B. Ter o pleno conhecimento da vontade de Deus é ter a revelação do plano de Deus para que possamos conhecer o que Deus planeja fazer no universo. No universo. Então, o que está sendo revelado na Bíblia, finalmente, se torna uma revelação experiencial. Ela se torna real. Não é apenas uma doutrina, é real. Deus tem um plano que envolve toda a Terra. Ele quer que participemos no levar a cabo do plano de Deus no universo e na Terra. Nosso Deus soberano sabe o que Vladimir Putin está tentando fazer. E os poderes malignos que estão atrás ali. Ele sabe que muitas igrejas que falam no mundo de fala russa, e muitos santos em toda a terra estão orando. Nós percebemos que isso é um ataque do inimigo. Não no país, não em nós. Em Deus. Então oramos pelo Cristo vitorioso para que Ele lute em nosso favor,
Oramos para que a vontade seja feita em Kiev, na Ucrânia, nesse momento, em qualquer outro tempo. Porque Deus tem um plano. O inimigo tem uma estratégia. Deus tem um plano. Estamos aqui cooperando com Ele. Essa simples oração: venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra, assim como no céu. Senhor, que a tua vontade seja feita na Ucrânia. Que a sua vontade seja feita em Moscou. Que a tua seja feita no caótico Estados Unidos. Que toda a sua vontade seja feita em Washington, na Casa Branca, nesse momento. Estamos orando que a tua vontade seja feita na terra. Que o teu reino venha. Estamos vivendo para isso. E agora temos que orar para que a vontade de Deus seja feita na terra. E, em princípio, pelo menos, muitos santos estão orando para a América do Sul. Quando a situação estava pior exteriormente naquela organização, que a vontade de Deus seja feita na América do Sul, no Brasil, na Argentina, no Paraguai, na Bolívia. Que tua vontade seja feita. Estamos aqui, Senhor, na terra, orando que a tua vontade seja feita, deve ser feita. O plano de Deus é fazer com que Cristo seja tudo na economia divina. Nós vamos considerar isso na mensagem 2. Então, apenas um pequeno antegosto. A vontade de Deus para nós hoje é que experimentemos Cristo. A vontade de Deus para você, nesse momento, é cheio de vida e paz em seu interior. A vontade de Deus é que Cristo se torne a sua vida. A vontade de Deus é que Cristo faça morada em seu coração. A vontade de Deus para os seus filhos, que eles creiam, sejam batizados e que o Senhor os ganhe para Cristo. Quando nós percebemos esse plano, nós não somos o centro. Apenas recentemente, eu recebi um e-mail. Havia alguns problemas que foram endereçados, mas finalmente, na grande parte daquele e-mail, o escritor, ele fez dele mesmo o centro. Então é tão fácil para nós fazermos isso. Nós somos o centro, mas nós não somos. Cristo é o centro. Ele é o objeto do nosso amor, do primeiro amor, do nosso melhor amor. A vontade de Deus, o propósito de Deus é o centro. O desejo do coração de Deus é o centro. Não é nós. Então, quanto mais nós entendemos o plano de Deus, o seu propósito, mais o caminho está aberto para nós, para experimentarmos Cristo. É por isso que Paulo, a primeira oração em Efésios 1, é que o Pai nos dê espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Que os olhos do nosso coração sejam iluminados. Então, isso é para a visão, para a revelação. Então, no capítulo 3, ele ora pela experiência. Que Cristo faça morada no seu coração. O que eu estou dizendo, tenho a alegria de dizer novamente, 5 horas atrás, isso foi entre
12 ou 16, vocês estão 5 horas na frente. Eu creio que muitos de nós, se não todos nós, quando colocamos nossa cabeça no travesseiro essa noite, teremos um pouco mais de Cristo do que quando nós levantamos esta manhã. Pouco a pouco. É assim que as crianças crescem. É assim que nós cresceremos. Mas amanhã nós nos importamos, quanto mais importamos com a vontade de Deus. Porque tendo esta visão, isso faz com que nós saiamos de nós mesmos. Se a vontade de Deus para nós é que conheçamos o Cristo todo inclusivo, o experienciemos, o vivamos como nossa vida. Deus quer que você, querida irmã, conheça o Cristo todo inclusivo. Deus quer que você, irmão amado, que experimente Cristo. Deus quer que você, todos os queridos santos, vivam Cristo. Para que Cristo seja a sua vida, que seja real para você, não ensinamento, não um versículo, mas real. D. Andar dignamente do Senhor resulta de termos o pleno conhecimento da vontade de Deus. Tal andar é um andar no qual vivemos Cristo. Então, esse é o nosso viver diário. Todos estamos sendo treinados para andar de uma maneira digna de Deus. Paulo, 9. Paulo foi feito um apóstolo de Cristo, não pelo homem, mas pela vontade de Deus, segundo a economia de Deus. Por meio dessa vontade, Paulo foi chamado para ser um apóstolo de Cristo. Ele disse isso várias vezes. Paulo, um apóstolo, de acordo com a vontade de Deus. Então, nós também devíamos ser capazes de dizer isso. Apenas uma ilustração. Eu sou Ron, seu irmão, dando uma mensagem para o seu benefício nessa conferência, de acordo com a vontade de Deus. Estamos aqui juntos, buscando o Senhor juntos, de acordo com a vontade de Deus. Irmãos mais velhos, tenho muita grande alegria no teu coração quando seus filhos e filhas, jovens e adultos, chegam a você e dizem: pai, papai, mamãe, eu quero agradecer ao Senhor. Eu quero te agradecer porque da maneira que tu me criaste, porque eu tomei uma decisão, minha vida será de acordo com a vontade de Deus. Eu quero fazer tudo o que Ele quer. Então, o último ponto. Precisamos permanecer maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E, finalmente, todos estaremos maduros e perceberemos que a restauração do Senhor é inabalável. Hebreus 12, Paulo diz: nós temos recebido um reino inabalável. O inimigo tenta abalar o reino da América do Sul, mas não foi o reino, mas foi o reino de Satanás que foi abalado, porque nós estamos aqui, nós estamos no reino inabalável de Deus. A inabalável vontade de Deus. Todos nós queremos estar convictos e permanecer maduros e no conhecer e saber a vontade e viver a vontade de Deus. Minha parte chegou no fim. Eu não vou para lugar nenhum. Eu vou permanecer aqui. Eu vou ter minha própria tradução, porque agora eu quero beber da água que está fluindo no seu espírito. Amém?